Olá, queridos irmãos. Espero que você e a sua casa estejam todos bem. Sou o pastor Daniel, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e quero compartilhar de uma palavra para você nesse dia, para alimentar a tua alma e também o teu espírito, nesses dias que estamos com tempo para fazer uma reflexão sobre nossa vida, sobre o nosso chamado, avaliarmos o que estamos ensinando e pregando no altar. Eu quero compartilhar de algo maravilhoso com você nesta manhã, que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos fala assim: Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Irmãos, essa palavra é muito poderosa e ela nos fala de um momento em que Abraão, o nosso pai na fé, ele estava sentado fora da tenda, descansando, provavelmente tirando um cochilo após o almoço, e de repente ele levanta a cabeça e a Bíblia diz que ele avista 3 homens. E isso chamou a atenção de Abraão, porque não era normal naquele horário viajantes estarem passando por aquela estrada, visto que o calor era intenso, o sol era intenso. Mas a palavra de Deus nos diz que esse homem, ele se levanta e ele vai à direção desses 3 homens que até então ele não sabia quem era, e ele então faz ali algumas coisas que nos chamam muito a atenção. E no Oriente, a hospedagem era algo que deveria ser feita com muita excelência. E nesse texto, a palavra de Deus nos diz que Abraão, ele ministrou ao Senhor, ele serviu ao Senhor. Nos dias de hoje, nós devemos parar um pouco, refletir a maneira como nós estamos servindo ao Senhor. E quando eu estou servindo, eu estou ministrando. E Abraão, nesse momento, ele ministra a 3 homens, que até então ele não sabia quem eram aqueles 3 homens. E ele então conduz aqueles homens até o local onde ele estava, e ele pede Sara que pegue a melhor farinha e fizesse um pão para aqueles 3 homens. Ele pede a Sara também que traga leite, que traga um pouco de coalhada para aqueles 3 homens. Ele separa uma ovelha. Ele não separa qualquer ovelha, ele separa a melhor. E ele pede para que aquela ovelha fosse preparada com todo amor, com todo carinho. E ele vem agora com essa alimentação, com essa refeição, e ele serve a esses 3 homens. Observem que nós estamos falando de um homem de aproximadamente 100 anos de idade e que estava se deslocando de um ponto para o outro em um momento em que o sol estava pino, no momento em que o sol estava forte. Depois ele prepara aquela refeição, ele fica de pé diante daqueles 3 homens, e porque talvez poderia faltar algo mais, e ele estava ali para continuar a servindo, até que ele entende que aqueles 3 homens eram uma visita de uma realeza, quando ele entende que era o próprio Deus que estava ali, acompanhado de 2 anjos. E ele fica então maravilhado. Mas observem que o tratamento, a ministração, muito antes de conhecer quem eram aqueles homens, foi de excelência. E o que eu quero extrair e deixar para você nesse texto, nessa passagem, é que todo ministro deve, antes de tudo, todo ministério, antes de tudo, deve ser voltado para o Senhor. O seu ministério deve ser voltado para o Senhor, pois nós precisamos entender que nós precisamos servir ao Senhor. E quando nós estamos servindo ao Senhor,
nós estamos ministrando a Ele. Se nós entendermos que nós fomos chamados para servi-lo, eu tenho certeza que tudo aquilo que nós precisamos, que tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor fará acontecer na nossa vida. Primeiramente, nós devemos entender que temos um chamado para ser uma bênção nas mãos de Deus. Isso mesmo. Se você for uma bênção nas mãos de Deus, para Deus, você será uma bênção para os outros. Deus, primeiramente, quer que sirvamos a Ele, para depois, então, sermos uma bênção nas mãos dos outros. Após Abraão servir aqueles 3 homens, o Senhor, Ele libera agora uma palavra sobre a vida de Abraão. Na próxima primavera, eu voltarei e Sara, sua esposa, estará com um filho nos braços. Veja que coisa bacana. Muitos de nós nos preocupamos com aquilo que nós achamos que está faltando na nossa casa, nos preocupamos com aquilo que está faltando na nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos será acrescentada. E nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor acrescentou a Abraão aquilo que lhe faltava. Mas primeiro, ele serviu a Deus. Esse é o segredo. Primeiro, ele serviu a Deus, mesmo sem saber que estava servindo ao Deus Todo-Poderoso e a 2 anjos. Ele fez o que ele tinha que fazer. E é isso que eu quero deixar para você na manhã desse dia. Faça aquilo que você tem que fazer como um servo do Senhor, mas faça com excelência. Abraão separou a melhor farinha, o melhor cordeiro, e ele fez o que havia de melhor. Abraão poderia continuar cochilando, Abraão poderia voltar a reclinar a sua cabeça e voltar ao seu cochilo, mas ele enxergou uma oportunidade. E você, como um intercessor, entenda que tudo isso que está acontecendo é um momento onde você deve se posicionar como um intercessor. As suas orações nesse momento, elas são muito importantes. Ore pelo seu pastor, ore pelo ministério que você faz parte, ore pela nossa nação, ore pelos nossos líderes. Você tem um chamado de Deus para ser um homem e uma mulher, para fazer uma grande diferença nesse tempo. E todo ministério, nunca se esqueça disso, todo ministério deve, antes de tudo, ser voltado para o Senhor. Nunca se esqueça, pois se não somos uma bênção para o Senhor, jamais seremos uma bênção na vida de outras pessoas. Seja uma bênção para o Senhor. Ele suprirá todas as suas necessidades e você será uma bênção para todos que estarão à sua volta. Que Deus abençoe você. Continue acompanhando aí o canal Conferência Atos 2. Pastora Márcia vai estar sempre colocando e postando mensagens para que você possa saber o que está acontecendo. Brevemente nós estaremos numa grande reunião presencial com você e muitos outros líderes de intercessão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz.